Estamos no interior da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, aonde todo este acervo veio de Portugal com D. João VI. E nós estamos aqui com a doutora Mônica, que vai nos falar sobre este riquíssimo acervo e o que é feito dele atualmente. O acervo da Biblioteca Nacional, que chegou aqui em 1810 e contava naquela ocasião com 60 mil peças, hoje já ultrapassou a marca de 9 milhões de peças. Essa coleção é uma coleção que é aumentada a cada dia em razão da Lei do Depósito Legal, que é uma lei que obriga a cada editor ou a cada autor que publique sua obra a enviar um exemplar para a Biblioteca Nacional. Esta lei permite que a Biblioteca Nacional construa uma coleção que é chamada de Coleção Memória Nacional, que pretende reunir toda a memória intelectual produzida no Brasil. A Biblioteca Nacional é, no Brasil, o escritório de direitos autorais. Todo autor que faz um manuscrito, um original e que gostaria de preservar os direitos sobre a sua publicação, ainda inédita ou mesmo já publicada, pode se dirigir ao escritório de direitos autorais para registrar a sua publicação. E por essa razão, se não fosse por outra qualquer, a Biblioteca Nacional não pode pôr à disposição cópias digitais de obras que ainda não estão em domínio público. Claro. Agora, esse processo que o autor pode registrar a sua obra aqui, é pago? Existe alguma taxa? Existe uma taxa porque esse processo corre como se fosse mesmo um processo cartorial. A pessoa tem que mandar os seus documentos para provar que ele é ele mesmo, mandar 2 cópias da publicação e por essa razão nós precisamos cobrar uma taxa, é uma taxa simplesmente para cobrir os custos e isso está tudo explicitado no nosso portal, que é o www.bn.br. Há um item lá, Escritório de Direitos Autorais, que os interessados podem consultar e tem toda a lista de documentos, todas as exigências para o registro de uma publicação. E qualquer pessoa pode consultar qualquer um desses livros aqui? Não, existem. Ou existe uma regra? Nós temos sim algumas normas para consulta ao acervo. Primeiro, uma publicação, uma obra rara, por exemplo, um desses livros que veio junto com a família real para o Brasil em 1810. Esses livros só podem ser consultados mediante uma razão justificada. Normalmente, publicações tão antigas só são consultadas por pesquisadores, professores e mesmo assim, quando nós já não dispusermos de cópias ou em microfilme ou cópias digitais dessas publicações, porque quando existem cópias dessas publicações, nós damos preferência a que a consulta seja feita na cópia e não no original. Para a preservação? Para a preservação do suporte, do suporte daquele documento, porque de forma geral são documentos já muito frágeis e que é necessário que tenha assim, um cuidado para o seu manuseio. Então nós evitamos o manuseio constante desse tipo de material. Desde a época de D. João VI já havia um decreto dele, não? De se fazer uma cópia de cada livro. A coleção real portuguesa já existia antes de 1810, existia inclusive antes de 1755. Por quê? Em 1755 aconteceu um enorme terremoto em Lisboa, que foi seguido por maremoto e incêndio, que destruiu boa parte da cidade de Lisboa, inclusive o Palácio da Ribeira, aonde estava abrigada a Real Biblioteca naquela ocasião. Essa coleção quase que totalmente foi consumida pelo fogo e após o terremoto foi feito um esforço pela coroa portuguesa de reconstituição dessa coleção. A informação sempre foi um bem muito precioso
desde de tempos imemoriais. Aí Sim. podemos nos remontar a Alexandria, não precisamos Sim, ficar a Biblioteca só em de Portugal. Alexandria, então. Não é? A informação Nossa, sempre foi, e que não foi é, um bem precioso. Infelizmente, incêndios e outras catástrofes assombram bibliotecas. Não é? Sim, sim. Nós temos aqui na biblioteca várias medidas, não é? De segurança. Em todos os sentidos, não só na segurança patrimonial, naquela que diz respeito a evitar furtos e também outros tipos de vandalismo a peças da coleção, como também aquela segurança que tange a evitar incêndios, a evitar infestação por insetos. E então existe essa política de preservação, de conservação de coleções. Além disso, a Biblioteca Nacional dispõe de uma coordenadoria de preservação que tem por finalidade a conservação, ou seja, a higienização, a feitura de pequenos reparos e também a restauração de documentos quando é necessário. No início desse ano, nós finalizamos um projeto que se chamou Projeto Fênix, que restaurou inúmeras peças da Real Biblioteca que já estavam em condições lamentáveis, não é, por conta de todo, não é, o trajeto que elas percorreram ao longo da sua história, e elas foram novamente colocadas à disposição do público após um longo trabalho de restauração, de reencadernação, e são peças que podem ser hoje consultadas na Biblioteca Nacional Digital, porque a maior parte delas, depois da restauração, foi microfilmada e digitalizada também. Então todo esse acervo está já todo informatizado? Não. Atualmente? Não. O acervo que veio de Portugal? Nem toda a coleção, porque mesmo essa coleção é uma coleção muito grande e nós não tivemos ainda condições, não é tempo hábil, porque a digitalização de acervos ainda é um processo recente. A Biblioteca Nacional já dispõe da Biblioteca Nacional Digital desde o ano de 2006, mas esse trabalho é um trabalho demorado e que deve ser feito de forma adequada para que essas imagens digitais tenham a mesma legibilidade que tem o original. E por essa razão nós não temos ainda nem a Real Biblioteca toda digitalizada. E também não seria possível, por exemplo, digitalizar todo esse acervo por várias razões. Não só pela monumentalidade da coleção, mas também porque nós temos que respeitar a legislação de direito autoral. Hoje, para ganhar uma batalha no mundo dos livros, a nossa Biblioteca Nacional possui um moderno laboratório de digitalização e fotografia, visando a preservação destas obras raras e preciosas, símbolo de independência e emancipação de uma nação. A divisão de informação documental, ela proporciona pesquisas e também cópias de documentos da coleção para os leitores que não podem se dirigir à Biblioteca Nacional. De outros estados, de outros estados, de outros países. Nós recebemos consultas cotidianamente, pedidos de pesquisa sobre a nossa coleção para pesquisadores do mundo inteiro. Desde o ano de 1990, a Biblioteca Nacional passou à categoria de fundação. É uma fundação vinculada ao Ministério da Cultura. Ela hoje é uma instituição maior do que esse prédio. E nós temos o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que é uma unidade da Fundação Biblioteca Nacional que cuida das bibliotecas públicas de todo o Brasil, não é? É responsável pela modernização e a formação de bibliotecas públicas em todos os municípios brasileiros. A Biblioteca Nacional é uma entidade federal. As bibliotecas públicas são municipais, mas a Biblioteca Nacional, pelo Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, coordena todas as bibliotecas públicas municipais do Brasil. E a meta é que se atinja a marca de uma biblioteca, ao menos uma biblioteca em cada município do Brasil. Eu acredito que no próximo ano nós consigamos zerar, não é,
municípios sem bibliotecas no Brasil, porque esse ano já foram mais de 300 bibliotecas novas criadas. A Biblioteca Nacional também é responsável pelo ProLer, que é o Programa Nacional de Leitura, não é? Que divulga e proporciona cursos para a formação de agentes de leitura em todas as unidades da federação. É uma orientação para que, desde a criança ou um adulto que nunca teve o hábito de leitura gostaria de aprender, qual vai ser o primeiro livro que eu vou ler? Será que eu vou gostar? Será que não? Isso, e para isso nós formamos esses agentes que vão, de alguma forma, ser os intermediários entre o livro e o leitor. Ah, sim, isso é muito interessante. É muito interessante, porque também não adianta que nós criemos coleções, bibliotecas em todos os municípios, se as pessoas não vão às bibliotecas e não utilizem esse acervo. Quando a biblioteca é criada, ela recebe uma coleção com 2.000 títulos. É uma coleção bastante razoável, dependendo do tamanho do município onde essa biblioteca vai ser instalada. Além disso, ela recebe equipamentos de informática, computadores, mobiliário. A prefeitura entra com o prédio e o pessoal e o Ministério da Cultura, pela Fundação Biblioteca Nacional, entra com o acervo e com os equipamentos. E quais os tipos de obras? De teologia, ciência, de tudo, porque história, é necessário se formar um acervo geral e abrangente. Então, de conhecimento. Desde as enciclopédias, dicionários, as grandes obras da literatura brasileira, manuais, porque a gente tem que pensar que essa biblioteca vai atender aquele público do dia a dia. Um manual, por exemplo, de carpintaria, não é? Um manual de corte e costura, livros de passatempos para crianças, manuais de primeiros socorros. É uma biblioteca pública, né, com uma coleção geral e que também vai ter grandes obras da história, da geografia, não é? Que tenha um pouquinho de cada coisa para poder tentar suprir as necessidades daquela população. Muito obrigada, Mônica, pela sua explanação sobre esse riquíssimo acervo, sobre a fundação da Biblioteca Nacional, que é muito importante, né? Com esse trabalho de células sendo espalhadas pelos municípios de nosso Brasil afora, levando conhecimento, né, para tanta gente, né, desse nosso Brasil. Nós aqui da Biblioteca Nacional é que agradecemos e convidamos a todas as pessoas que estão nos assistindo a vir aqui nos fazer uma visita. Os livros sempre nos fizeram voar, nos permite pensar na liberdade que não tem limites. Histórias feitas de aventuras, lembranças, perdas e ganhos. Os livros desenham ao seu modo a história de uma nação.